mesmo passo, eu te mandei aí no TV. Meus irmãos, é uma alegria, tá bom? As palavras do pastor Samuel são bastante imerecidas, né? Mas a parte da amizade é verdadeira. Queria louvar a Deus pela vida dele, pelo ministério dele. E ele tem o nome de um profeta e do próprio Cristo, né, no seu nome. E isso é muito positivo. Eu tenho certeza que Deus usará juntamente com a comissão aí da igreja e os irmãos para em breve participarmos da festa de inauguração desse templo, que é a grande expectativa da missão para Amapá, aqui no estado do meio do mundo. Então, vou tentar compartilhar aqui o tema. Vamos ver se eu consigo aqui. Só um momentinho. Acho que compartilhei outra coisa aqui, né? Não é isso aqui, não. Só um pouquinho. Vou tentar mais uma vez. Eu não estou conseguindo aqui. Deixa eu ver se aparece aqui. Só um pouquinho. Eu não estou conseguindo, irmão, compartilhar. Então, eu vou pedir ao pastor Samuel, por gentileza. Você vai mandar para o meu WhatsApp, é isso? Está no seu WhatsApp. Está no seu WhatsApp. Pronto. Já está. Mande aí, por favor. Tá, já está. Então, enquanto ele projeta ali, eu quero falar um pouquinho sobre passos para o reavivamento. E quero começar contando a história de um reavivamento moderno. Vocês sabem que ao longo da história cristã, há vários episódios ligados a reavivamento espiritual na igreja cristã, e um dos mais impressionantes aconteceu no país de Gales, que era um principado da Grã-Bretanha, no início do século passado. Então, em 1904 até 1906, houve um dos maiores reavivamentos da história moderna. Inclusive, a pessoa, né, que Deus utilizou, segundo o pastor Mark Finley, ele conta isso em um de seus livros, que daqui a pouco vocês irão conhecer, foi o jovem Evan Roberts. Já que estamos para iniciar uma missão Caleb, eu quero começar contando um pouquinho da vida desse jovem do país de Gales. Ele, 13 anos antes do reavivamento, portanto, ele tinha cerca de 13 anos de idade, quando o reavivamento aconteceu, ele tinha 26, ele começou a buscar a Deus em oração para que Deus o dirigisse e para que ele abandonasse toda forma de pecado e para que a exposição de Cristo fosse a sua prioridade. Ao conversar com o diácono da igreja, o diácono aconselhou a participar dos cultos de oração, porque o Espírito Santo poderia ser derramado em um deles e ele poderia não estar presente. Então, todas as noites ele passou a frequentar a igreja e buscar justamente essa bênção. Então, em 1904, no mês de novembro, ele passou a reunir os jovens da sua região, do local onde ele morava, e eles foram envolvidos em uma busca intensa pelo poder do Espírito. Isso começou, irmãos, a se espalhar como fogo na palha e envolveu todo aquele país, toda aquela região. E a história conta que milhares de pessoas começaram a se reunir em oração, e durante esse período breve de 18 meses, 100 mil pessoas se converteram a Cristo. Houve uma mudança visível na região, a ponto da polícia não ter mais o que fazer. Imagine se acontecesse um desses aqui no Amapá.
E a polícia, então, passou a formar quartetos, grupos musicais para cantar nas igrejas. As pessoas começaram a pagar suas dívidas. E muitos empresários disseram que algo estava acontecendo porque as pessoas começavam a procurá-las para resolver as suas pendências. O curioso, irmãos, é que depois desse grande reavivamento, o Evan Roberts acabou adoecendo e se retirou da cena. E, aos poucos, aquilo foi diminuindo a intensidade, mas os efeitos foram muito reais. E uma senhora que participou, eu até anotei o nome dela aqui, desse momento especial, aqui está o nome dela, a senhora Jessie Davis. Ela foi uma das pessoas que foi alcançada por esse movimento. Depois que se passaram muitos anos, ela já estava com 80 anos de idade, já haviam se passado cerca de 60 anos. Alguém a procurou, alguém a entrevistou e disse: a senhora participou do reavivamento do país de Gales, e por que esse reavivamento acabou? E ela respondeu, depois de todos esses anos, dizendo o seguinte: eu quero dizer que a chama que foi acesa em 1906 em meu coração continua a arder. Continua a arder. E essa chama na sua vida, como está? Como está o reavivamento espiritual para a Missão Caleb? Você que foi tocado ontem pela vigília, como isso pode continuar durante os 30 dias e durante toda a sua vida cristã? Eu queria partilhar um pouco com vocês os passos para o reavivamento contínuo. Meus irmãos, Ellen White, se você não conseguir, pastor, não se preocupe, eu vou lendo aqui no meu computador. Ellen White, no livro Reavivamento Verdadeiro, na página 9, escreveu essa frase clássica, dizendo o seguinte: um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo deve ser nossa prioridade. Essa frase, ela se tornou icônica, né, após a escolha da igreja do pastor Ted Wilson, há 12 anos atrás, como líder mundial dos adventistas. Ele tem sido um grande promotor dessa proposta do reavivamento através da oração, através da missão. E Ellen White, irmãos, ela esclarece que o reavivamento deve ser realmente a nossa prioridade, a nossa maior busca, né, o nosso maior desejo. Por quê? Porque, segundo a Bíblia, sem reavivamento há muitas perdas para a igreja. Segundo Apocalipse 3, 15 a 20, sem reavivamento não desfrutamos da comunhão com Deus. Laodiceia deixa Jesus fora da porta e ele pedindo para entrar, porque ela é morna. Sem reavivamento não há santificação verdadeira. Hebreus 12, 14 diz que nós devemos buscar a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem reavivamento, a igreja não cumprirá a sua missão. Mateus 24, 14, né? E não estaremos prontos para os eventos finais. Mateus 24, 12 a 13. Então, sem reavivamento, nós teremos muitas perdas pessoais e também como igreja. Agora, como é que acontece esse reavivamento? No mesmo livro, Reavivamento Verdadeiro, na página 14, Ellen White explica: precisa haver um reavivamento e reforma sob a ministração do Espírito Santo. Não se preocupe, pastor, eu uso aqui a minha apresentação. Reavivamento e reforma são coisas diversas. Reavivamento significa renovação da vida espiritual, um avivamento das faculdades da mente e do coração, uma ressurreição da morte espiritual. Então, isso é reavivamento. É algo que acontece internamente, é algo que acontece no coração. E algumas pessoas imaginam que reavivamento está ligado a emocionalismo, ao volume, né, com que você canta os hinos na igreja, as lágrimas que você derrama durante uma vigília, um culto de oração. Mas o pastor Billy Graham, um famoso evangelista do século XX, conecta, né, reavivamento a arrependimento. Ele escreveu o seguinte: avivamento não é descer a rua com um grande tambor, é subir ao Calvário em grande choro. Eu achei muito interessante essa frase. Então, ser avivado pelo Espírito não é demonstração externa, né? Não é emocionalismo,
mas é realmente uma atitude de arrependimento pelo que aconteceu no Calvário. E eu queria dizer aos jovens do Laguinho, aos irmãos do Laguinho, que nós estamos em um dos melhores momentos para que isso ocorra em nossa geração. Por quê? Você poderia perguntar. Não somos Laodiceia? Irmãos, é o seguinte, a pandemia foi uma grande chance para a igreja entrar em um reavivamento final para concluirmos a obra. E no Amapá, pastor Samuel, nós temos alguns motivos a mais. Aqui aconteceu o famoso apagão, então louve a Deus pelo apagão. Agora, o Marcelo Risman escreveu uma frase que tem a ver com a pandemia, com o apagão e com outros problemas que nós enfrentamos. A crise é uma janela que Deus abre para o avivamento. Você sabia? Então, a crise, seja por uma pandemia, seja por um apagão, seja por uma crise pessoal, por uma perda particular, é uma janela, é uma porta que Deus abre para ele alcançar você. Agora, algumas pessoas podem impedir o reavivamento da igreja. Pessoal, eu anotei 2 pontos aqui cruciais, eu queria que você atentasse. O primeiro são os falsos reavivamentos. Eu já citei indiretamente esse assunto, mas eu queria ler uma citação do Espírito de Profecia, que está no livro Eventos Finais, página 157. A serva do Senhor disse assim: vi que Deus tem filhos honestos entre os adventistas nominais e as igrejas caídas. E antes que as pragas sejam derramadas, ministros e povo serão chamados a sair dessas igrejas e alegremente receberão a verdade. Satanás sabe disto, e antes que o alto clamor da terceira mensagem angélica seja ouvida, ele suscitará um despertamento nessas corporações religiosas, a fim de que os que rejeitaram a verdade pensem que Deus está com eles. Então, antes do fechamento da porta da graça, Satanás ele vai produzir um falso reavivamento nas igrejas evangélicas, nas corporações religiosas, como Ellen White cita, para enganar as pessoas e dificultar a sua adesão à verdade. Segundo motivo que pode impedir o reavivamento. Esse é mais interno, esse outro é externo. Esse é interno, dentro da igreja. São movimentos dissidentes. E nós aqui no Amapá, lamentavelmente, temos um foco de dissidência oculta, né, secreta, que muitas vezes tenta se manifestar, e nós devemos fazer o possível para impedir isso. Ellen White escreveu o seguinte, irmãos: quando homens se levantam, pretendendo ter uma mensagem de Deus, mas em vez de combaterem contra os principados e potestades e os príncipes das trevas desse mundo, eles formam um quadrado, virando as armas de guerra contra a igreja militante. Tende medo deles. Não possuem as credenciais divinas. Deus não lhes deu tal responsabilidade do trabalho. Eles desejam derrubar aquilo que Deus deseja restaurar pela mensagem de Laodiceia. A mensagem de Laodiceia, irmãos, não é para destruir a igreja, como alguns têm pregado, mas é para salvar a igreja, para reavivar a igreja. E o testemunho da testemunha fiel e verdadeira é para nos alcançar, não para nos rejeitar, como alguns têm pregado por aí. Quanto se alegrou o meu coração com o relatório da Associação Geral, de que muitos corações foram abrandados e conquistados. Como é que esses folhetos que denunciam a Igreja Adventista do Sétimo Dia como Babilônia se espalharam por toda parte? E eu parafrasearia Ellen White. Como é que essas postagens nas redes sociais que denunciam a Igreja como Babilônia se espalharam por toda parte, foram compartilhados por tantos irmãos? Por favor, irmãos, não partilhe, não dê like, não multiplique essas informações falsas. No mesmo tempo em que a igreja estava recebendo o derramamento do Espírito de Deus, como é que os homens podem ser tão enganados que imaginam consistir o alto clamor em retirar o povo de Deus da comunhão de uma igreja que está gozando um período de refrigério? Ellen White cita isso, irmãos, que a igreja, historicamente, tem recebido o derramamento do Espírito e os membros devem se manter firmemente nela. Agora, eu queria recomendar 3 livros para lhe ajudar nessa jornada que o pastor Samuel tem liderado. O primeiro livro chama-se O Reavivamento Prometido, que conta a experiência do País de Gales com Evan Roberts. É escrito por Mark Finley.
Esse livro, ele tem os passos que os apóstolos deram após a ressurreição de Cristo para serem alcançados com Pentecostes em sua época. E o resultado imediato foi o batismo de quase 3.000 pessoas. Em nosso caso, será a mesma coisa. Nós estamos planejando, os pastores, a missão, os regionais, a coordenação estadual, um grande encontro para o dia 30 de julho. Vocês sabem, será o lançamento do canal Novo Tempo, será a comemoração do Dia Estadual dos Calebes, e será um dos maiores batismos da Missão Caleb na MPA, lá no Rio Amazonas. E você e eu devemos nos unir para que cada caravana, cada igreja, cada ministério jovem leve um grupo de jovens para ser batizado nas águas. Irmão. Se nós nos unirmos em oração e sairmos para a missão, Deus irá fazer isso por nós. Segundo livro, chama-se Ouse Mais. Esse livro, de Melody Mason, ele é da casa publicadora também. Segundo o pastor Arturo Betancourt, que é um dos líderes do reavivamento adventista no país, se você não conhece, procure os materiais que ele oferece na internet. Arturo Betancourt Loera, hoje ele trabalha em Brasília. Ele diz que esse é o melhor livro sobre a oração que ele já leu. E olha que ele já leu muitos. Ouse Mais, é um livro da CPB. Ouse Pedir Mais, na verdade, é o título. E, por último, eu quero recomendar o livro Santificação, o grande alvo da vida cristã, da irmã Ellen White, que é o melhor livro que eu já li sobre esse assunto. Agora sim, vamos aos passos para o reavivamento depois dessa introdução. Primeiro passo, abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 13. Eu vou abrir a minha Bíblia aqui, se você puder, faça o mesmo aí na sua casa. E vamos anotar esses textos, depois eu vou mandar o material. Já mandei, aliás, para o pastor Samuel, para ele partilhar com vocês. Nós vamos ter o contato direto agora com a Bíblia Sagrada. Lucas, então, capítulo 11, versículo 13. Está escrito assim: Ora, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Irmãos, eu nunca vi um pai rejeitar o pão, a comida, o ovo, como Jesus menciona ao filho, e em seu lugar dar uma cobra. E o Pai, o nosso Pai Celeste, nunca recusa o pedido para nós recebermos o Espírito Santo. Ele não recusa. Então, o primeiro passo é você focar no Espírito Santo. É você pedir o derramamento do Espírito Santo sobre a sua vida. Segundo passo, vamos agora a Lucas, capítulo 5, verso 16, por gentileza. Nós não temos tanto tempo assim, então vamos ler um segundo verso. Lucas agora, capítulo 5, versículo 16. Está escrito assim: Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Então, o segundo passo, irmãos, é focar na oração. Para nós sermos, digamos assim, agentes e alvo de um reavivamento na igreja, já que aqui há vários líderes, nós precisamos focar na oração. Precisamos, como Jesus, nos retirar e separar um tempo para orar, investigando o nosso coração e pedindo a Deus as mudanças necessárias. O terceiro passo, meus irmãos, está no Salmo 119, verso 154. E eu quero convidar você a acompanhar essa leitura também. Se eu estiver muito rápido aí, pastor Samuel, me avise aí. Fica à vontade, pastor. Fica à vontade. Tranquilo, né? Tranquilo, tranquilo. Ok. Então, Salmo 119, aqui nós temos um pouquinho mais de tempo. Eu tenho um amigo que os irmãos apelidavam metralhadora, né, na faculdade. Eu sou parecido, né, às vezes. Mas o Salmo 119, verso 154, ele menciona o terceiro passo. 119, 154. Defende a minha causa e liberta-me. Vivifica-me segundo a tua promessa ou segundo a tua palavra. Irmãos, há dois elementos principais para o reavivamento e para a missão da igreja. O primeiro é a Bíblia, o estudo da Bíblia, o exame das Escrituras.
isso vai arder no teu coração. O segundo é a oração. Note que quando Jesus encontra os discípulos em Emaús, desanimados, ele estuda a Bíblia com eles, ele usa a palavra hermeneu, ele faz uma hermenêutica, ele explica, né, a sua vida, o seu sofrimento nas Escrituras, e os discípulos dizem que ardia o coração quando eles ouviram essas verdades, então eles se reúnem para partir o pão com Jesus, e eles voltam para Jerusalém para testemunhar. Então, o estudo da Bíblia vai produzir uma revolução espiritual em sua vida e na vida dos Calebes. No livro O Grande Conflito, na página 256, a irmã White escreveu assim: o primeiro e mais elevado dever de todo ser racional é aprender das Escrituras o que é a verdade, e então andar na luz e estimular outros a imitarem o seu exemplo. Devemos formar opiniões por nós mesmos, visto que teremos de responder por nós mesmos diante de Deus. Vamos a mais um foco, Atos capítulo 4 agora, por gentileza, versículo 32. Atos agora, no Novo Testamento, capítulo 4, versículo 32. Está escrito assim: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Foco na unidade. Os apóstolos, irmãos, eles se uniram a tal ponto de que Deus os atendeu, os ouviu através de uma profusão do Espírito. Mark Finley escreveu o seguinte: a unidade é essencial para o reavivamento. Os conflitos, as divisões e as lutas não criam um ambiente para alimentar o reavivamento. Sem unidade não pode haver reavivamento. Onde reinam ciúmes, inveja e luta pelo poder, o poder do Espírito Santo é retido. E possamos praticar isso. Quero finalizar com mais 2 focos para a gente ir para a conclusão. Eu acho que é o 5º ponto agora. Vamos a Marcos capítulo 16 agora. Foco na missão agora. Depois do foco na unidade, vamos agora ao foco na missão. Marcos capítulo 16, versículo 15. Texto conhecido pelos irmãos aqui do norte da Amazônia, que são evangelistas. Marcos capítulo 16, versículo 15. Está escrito assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Foco na missão, irmãos. Não há reavivamento sem missão, sem trabalho missionário. Que Deus te use. O pastor Mark Finney escreveu há muito tempo, há alguns anos atrás, uma lição sobre reavivamento. E ele disse o seguinte: o propósito do reavivamento é sentir tanto amor por Jesus que desejamos compartilhá-lo. No reavivamento genuíno, nossos corações se enchem de bondade, compaixão e perdão e do poder de Deus. Ficamos tão felizes por seu amor e transformados por sua graça que não podemos guardar silêncio. Quero finalizar falando sobre o último ponto para o reavivamento, que é a busca pela santificação. E quero ler com você um texto para fundamentar o que eu estou dizendo, que é 2 Timóteo 2, versículo 21 a 24. Vamos ler esse último texto? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 21. Então, vamos aqui ao último passo apresentado na palavra de Deus para recebermos essa bênção. 2 Timóteo 2, verso 21. Está escrito assim: assim, pois, se alguém se purificar destes erros, será utensílio para a honra. Note, irmão, se alguém se purificar desses pecados, desses erros, desses hábitos, será instrumento. Será um instrumento. Santificado e útil ao seu Senhor
estando preparado para toda boa obra. Que maravilha, irmãos, que promessa. Vou ler um pouquinho mais. Fuja das paixões da mocidade. Siga a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Evite as discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas só provocam brigas. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente. Então, o apóstolo Paulo deixa claro ao seu pupilo Timóteo que a santidade, irmãos, o abandono do pecado, o abandono das discussões, o abandono, irmãos, das polêmicas, ele tem muito a ver com a utilidade que nós teremos na causa do Senhor. Ellen White escreveu algo interessante sobre isso na experiência de Jacó. Ao lidar com Jacó, o Senhor mostrou que não tolera o mal. Todos aqueles que desculpam seus pecados e permitem que esses permaneçam nos livros dos céus, sem ser confessados e perdoados, serão vencidos por Satanás. Aqueles que adiam seu preparo não poderão obtê-lo no tempo de angústia ou em qualquer momento posterior. Vivemos no dia da expiação escatológico, e se permitirmos que nossos pecados, irmãos, permaneçam nos livros celestiais, infelizmente, não teremos um outro momento para nos arrepender. Aproveitemos enquanto o sangue de Cristo cobre o nosso pecado e a porta da graça está aberta. Há um pastor conhecido no mundo evangélico chamado John Piper. Após a pandemia, ele escreveu um livro. Sabe, irmãos, eu imaginava que após a pandemia, a igreja entraria em uma fase diferente da sua história. É claro que há, em vários lugares do mundo, uma busca intensa do poder do alto, mas eu queria apelar para que esse evento recente despertasse muitos de nós para uma mudança radical. Então, John Piper escreveu o seguinte, ele escreveu uma oração. O livro dele se chama Coronavírus e Cristo. Ele diz assim, purifica o teu povo da preocupação impotente com o materialismo estéril e o entretenimento sem Cristo. Torna a isca de Satanás amarga em nossas bocas. Corta de nós as raízes e os restos do orgulho, do ódio e dos caminhos injustos. Concede-nos a capacidade de ficarmos indignados quando menosprezamos a tua glória. Abre os olhos do nosso coração para ver e saborear a beleza de Cristo. Inclina nossos corações à tua palavra, teu filho e teu caminho. Enche-nos com coragem compassiva e faz um nome para ti mesmo através do serviço do teu povo. Estende a tua mão em grande avivamento para o bem deste mundo que perece. Que oração linda, né? E eu concluo com a cita do Espírito de Profecia e uma história que impactou meu coração. Aí está a frase. Obrigado, pastor Samuel. Coloque a seguinte agora, que é a última frase dessa meditação. Se já houve um tempo em que convinha que cada pessoa que teme a Deus refletisse seriamente, esse tempo é agora, quando a piedade pessoal é essencial. Deve ser feita a indagação: o que eu sou? E qual é a minha obra e missão neste tempo? Irmãos, eu queria encerrar contando a história de um irmão que conheci no Chile. Em 2013, no mês de julho, eu decidi comportar naquele país. E lá chegando, passei 15 dias sem vender quase nada. Não conseguia vender, não conseguia. Fiquei doente, com um problema sério na garganta e outro no estômago. Depois eu virei descobrir que era uma gastrite, né, avançada. Estava desalentado, irmãos. Então, eu fui hospedado numa igreja, no fundo de uma igreja, chamada Tucapel. E na cidade de Arica, eu estava bastante, assim, preocupado com os resultados do trabalho. Pode tirar, pastor? Isso, ok. Então, eu fui visitado por um irmão chamado Jorge, ou Jorge, né, em português. Ele passou comigo umas 2 horas e meia, conversando comigo, me animando, e fez uma oração para que eu dormisse bem aquela noite. Estava com um problema sério na garganta. E, graças a Deus, eu dormi muito bem. E naquela noite ali, no fundo daquela igrejinha, por capela, o pastor Samuel comportou e sabe do que eu estou falando, ele me contou um pouco da sua história. Ele disse assim: pastor, eu vou contar, irmão, né, pastor? Eu era teologando na época, eu vou contar 1% dos milagres que Deus fez em minha vida. Ele era um empresário, um homem que queria ser rico, né, queria ser milionário. Ele não tinha tempo para Deus. Ele estava também a ponto de separar-se da sua esposa.
E naquele período, irmãos, ele conheceu a mensagem adventista, recebeu estudos bíblicos e foi batizado. E houve uma mudança radical em sua vida, no temperamento da sua esposa. A sua filha também foi batizada. O tempo passou. E ele passou a dedicar-se a negociar frutas, né? E quando eu conheci, ele trabalhava no mercado central de Arica, vendendo azeitonas. Lá um vale de azeitonas muito grande. Então, ele morava na época em Tacna, no Peru, e ele atravessou a fronteira para Arica para viver lá. E ele conta, irmãos, que das 200 igrejas da sua cidade, que é Tacna, ele já pregou em 40 delas. E os pastores, conhecendo o seu ardor missionário, têm enviado ele para missões impossíveis. Uma vez ele conta que o pastor ligou para ele e disse: irmão, estou lhe convidando para ser ancião da igreja X. E deu o endereço da igreja. E ele foi lá. Quando chegou lá, a igreja estava fechada. Aí ele esperou um pouco, e aí ninguém aparecia, e ele perguntou aos vizinhos: os irmãos chegam que horas para o culto? Ele disseram assim: essa igreja está fechada faz vários meses. Então ele ligou para o pastor: pastor, o que é que está acontecendo? E o pastor disse: não, irmão, você foi aí para abrir a igreja e resgatar os irmãos. E ele coçou a cabeça e começou a fazer o trabalho, e logo, logo as pessoas voltaram para a igreja. Depois outro pastor ligou para ele, ele disse: irmão, quero que você seja ancião de tal igreja. E deu o endereço. Quando ele chegou naquele bairro lá, não havia nem prédio fechado. Ele ligou para o pastor: pastor, não achei nem um prédio fechado. Ele disse: irmão, mas você vai construir o prédio, você vai plantar a igreja aí. E ele diz assim que começou o trabalho missionário com a sua família e logo Deus o ajudou a levantar uma igreja naquele local. Há muitas histórias bonitas e o tempo é pouco para eu contar, né? Ele disse que uma vez chegou em casa, irmãos, e havia acabado o gás. Como é que você cozinha sem gás, né, hoje em dia? Eles não tinham recursos e se ajoelharam. A sua esposa estava muito triste. Oraram, clamaram a Deus e ligaram o fogo, irmãos, e o fogo acendeu e funcionou 15 dias sem gás. Eu estou contando isso para você, talvez você não acredite, mas o pastor Alegria, é um dos pastores lá da cidade de Arica, ele estava na igreja, o irmão estava lá conosco, e o pastor começou a testemunhar sobre a vida de oração e de missão desse irmão. E aí eu queria contar a última história que me impactou. Ele disse que negociava melancias nessa época, a sua filha cursava medicina, e ele saiu para comprar melancias, e ele não encontrava mais. Já havia acontecido a colheita, mas ele chegou numa última fazenda e procurou o fazendeiro. Se você tem melancias para vender, eu quero levar para Tacna. Ele estava em Arica. Ele disse: não, já acabou tudo, né? E não me fale em melancias, foi uma das piores colheitas da nossa fazenda. Mas o que é que você tem aí? Então, o homem disse assim: eu deve ter uns 2.000 quilos de melancia aí, se você conseguir. Ele disse: não, vamos colher melancias. E aí, irmãos, ele olhou para o fazendeiro e a secretária estava pedindo um caminhãozinho para transportar as melancias para o Jorge, que ia comprar a produção. E ela não conseguia completar o telefonema, mas ele estava pedindo um caminhão pequeno, era pouca melancia. E o Jorge olhou para a secretária e olhou assim para o fazendeiro no escritório e disse assim: amigo, você já leu a história da multiplicação de pães e peixes? E o homem disse: sim, eu conheço. Então ele falou para a secretária com autoridade e com muita confiança: peça o caminhão grande, porque nós vamos colher muita melancia. Olhou assim para o campo, irmãos, e disse assim: melancia, multipliquem-se. E começaram a colher as melancias, ela pediu o caminhão grande, e naquele dia eles colheram quase 15.000 quilos de melancia. Eu fiquei impactado com a vida e a história desse homem. Como ele me visitou, eu percebi que eram verdadeiras as suas histórias. Inclusive, ele não gosta de contá-las. Eu estou escrevendo um livro e algumas das histórias do Jorge vão entrar. Mas o que eu queria dizer a você é que quando você se dispõe para a missão e quando você se prepara, Deus vai fazer milagres. Se você deseja nessa missão, Caleb, alcançar pessoas para Cristo Jesus e ter um reavivamento que perdure por toda a sua vida até que Cristo volte, eu quero convidar você a orar comigo nesse momento. Feche os seus olhos e vamos conversar com o Senhor. Querido Deus, eterno Pai, nós iniciamos essa palestra falando sobre um reavivamento histórico do passado no país de Gales, que alcançou 100.000 pessoas para Cristo.
E finalizamos com uma história atual, recente, no Chile e Peru, de um missionário adventista que Deus tem levantado para levantar igrejas para impactar vidas. E impactou a minha vida pessoal. E no meio dessa palestra, o mais importante, o exame das Escrituras, dos passos para o reavivamento. Querido Senhor, nós, como pecadores, não temos interesse nisso. Nosso interesse é material e não espiritual. O nosso amor é por essa terra e não pelo céu. Infelizmente, o que nos impulsiona é o pecado e não Cristo. Mas nós queremos rogar que, pelos teus méritos, cada pessoa do Distrito do Laguinho, cada irmão que está nessa live seja alcançado, e nós sejamos tocados, comovidos pelo poder do Espírito, fundamentados na tua palavra para realizar uma grande obra nesse mês de julho e sempre. Abençoa o pastor Samuel, nossos Amém. queridos irmãos, a irmã Diana, que está enferma, e aqueles que precisam da tua intervenção para realizar essa obra. É o que nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, pastor, com histórias tão bonitas como essas, com textos tão bem selecionados e versículos bíblicos tão bem articulados, nós só podemos dizer que fomos impactados mais uma vez pelo poder de Deus e somos gratos a Ele por ter lhe usado, mais uma vez agradecidos por ter aceitado o convite conosco e pela qualidade da reflexão, pode saber que outros convites virão, viu? O seu áudio está fechado. Deus seja louvado, amigo. Foi um prazer estar com Amém. vocês. Muito obrigado mesmo, pastor, de coração. Foi realmente muito bom, muito inspirador. Tanto as histórias que você contou que lhe envolviam de forma pessoal, como esses testemunhos aí de outros irmãos, os textos que falaram de reavivamento, reforma, e agradecemos até as indicações dos livros aí. Esperamos que... eu tenho 2 deles aí, vou tentar providenciar o terceiro. E realmente foram boas indicações. Foi um bom encontro e realmente a gente agradece mais uma vez o Senhor, viu? Que Deus lhe abençoe Amém. ricamente e todo o seu trabalho aí no Distrito do Paraíso. Amém. Um abraço à irmã Diana e os demais aí do Laguinho. Amém. E a vocês, queridos irmãos, como prometido, nós vamos agora, eu estou aqui na minha mão, eu fui acompanhando aí. Olha aí, a irmã Diana também aí falando que é um desses livros. Vamos pensar com carinho aí no seu pedido, viu? Não, pastor, eu tenho um desses livros. Você está dizendo que tem, né? Desculpa. É isso. Tá? Um abraço, tá pastor Ribamar. Obrigada pela oração. Pastor Ribamar, tá? Pela mensagem. Pela oração dele. Obrigado. Carinho também. Pronto, pastor. Está aí, então, o agradecimento. Bom, eu tenho aqui, amigos, eu anotei o nome de quem entrou aí na live. Como eu disse, continua alguém aí com o nome eu não sei quem é. Se esse daí ganhar, ou vai ter que me dizer quem é, ou vai ficar sem, viu? Porque eu realmente não sei. Coloque o meu nome aí, pastor, o nome do eu. Se for no eu, né? Você, né? É. Tá bom.